Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se, saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um homem leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava de fora, em lugares solitários. Todavia, mesmo assim, vinha a ele gente de todas as partes. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, diante do Teu Evangelho. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração para entendermos a Tua Palavra. Abre, Senhor, os ouvidos de cada um de nós. Que a Tua Palavra, ela frutifique, que o Teu Espírito fale conosco. Fale, Senhor, com cada um dos meus irmãos nessa noite. Para a Tua glória, em Teu nome oramos, Jesus. Amém. O tema do meu sermão nessa noite é chamados para caminhar com Jesus e servir ao povo de Deus. Na semana passada, eu compartilhei com os irmãos a primeira parte do capítulo 1. E nessa primeira parte, o que nós vimos? Vamos ver se você lembra. Eu acredito que sim. Nós vimos o chamado de João Batista. João Batista foi chamado pelo Espírito de Deus por meio da Escritura Sagrada. João Batista recebeu uma missão, a missão de preparar o caminho para o Senhor. E o que seria esse preparar o caminho para o Senhor? Preparar o coração dos homens para a chegada de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós vimos também na semana passada que João Batista, por causa da sua fidelidade, enfrentou consequências terríveis. A consequência foi prisão e morte. Então ele perdeu a cabeça, literalmente. Nós vimos também que após
Jesus ser batizado no Jordão por João Batista. Nós vemos o Pai dizendo: tu és meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E ali nós vemos Jesus sendo chamado pelo Pai. Nós vimos também Jesus, a missão de Jesus. Jesus foi chamado e veio a esse mundo com uma missão. E em seu ministério terreno, aquele período de tempo que Jesus esteve e andou entre nós, a missão de Jesus foi proclamar o Evangelho, foi pregar o Evangelho. Então ele dá continuidade ao ministério de João Batista. No Evangelho de Marcos e nos demais evangelhos, nós vemos que também Jesus tem consequências. Jesus sofre consequências gravíssimas. Ele é traído por Judas, ele é preso, ele é morto. Ou seja, ele enfrentou consequências severas. E nós vemos também Jesus chamando os seus primeiros discípulos: André, Simão, Tiago e João. Nós vimos Jesus dando também a eles uma missão, e a missão deles, eles eram pescadores, e a missão deles agora vai ser serem pescadores de homens. Mas é estranho que nos evangelhos nós não vemos as consequências enfrentadas pelos discípulos. Nós não vemos, mas Marcos nos ajuda a deduzir que se João Batista e Jesus sofreram, nós, os discípulos, também vamos sofrer. Então, hoje nós vamos ver que o serviço, a diaconia, ela acompanha o sofrimento. Então, os discípulos de Jesus, eles são chamados para caminhar com Jesus, sofrer com Jesus, mas também servir. Somos chamados para servir o povo de Deus. Ao longo dessa perícope, nós veremos que Marcos foca na atitude que os discípulos devem ter ao seguir Jesus. O antagonismo que Jesus enfrenta, ou seja, a oposição, sinaliza aos discípulos a seriedade da missão de Jesus. E sem compreender a gravidade da obra de Jesus, muitos vão segui-lo por interesse pessoal, sem pensar em entregar, em doação. Então, é o que nós veremos nessa noite. Seguir Jesus pode ser muito perigoso. É ou não é? Pode ou não pode? Pode ser perigoso. Mas por que nós lemos aqui no Evangelho que muitas pessoas o seguiam? Bom, em primeiro lugar, muitas pessoas seguiram Jesus e seguiam aqui nesse texto por interesse. Os interesseiros seguem Jesus para resolver seus problemas aqui e agora. Quando nós olhamos essa segunda metade do capítulo 1, é isso que nós vemos. Jesus começa o seu ministério ensinando com autoridade. As pessoas ouvem ele pregar e agora reconhecem essa autoridade. Os demônios lhe obedecem e reconhecem essa autoridade. Os doentes agora são curados, os mortos ressuscitados. Pães e peixes são multiplicados. Quem que não queria estar junto com um homem tão poderoso como Jesus? Um homem que pode resolver todos os seus problemas. Um homem que pode tirar suas dores do seu joelho, suas dores nas costas. Um homem que pode te prosperar. Quem não queria? Um homem que pode expulsar os seus demônios. Então, a fama de Jesus cresce rapidamente. Jesus ficou muito famoso. Ali no verso 28, as notícias se espalharam em toda a região da Galileia. E o que acontece? Todo mundo quer seguir o milagreiro. Todo mundo quer seguir Jesus. Todo mundo quer receber um milagre. Todos querem tocar no Filho de Deus. Todos querem ser curados. E é interessante, meus irmãos, que Jesus não estava atrás disso. Jesus, inclusive, vai se esconder no deserto. Mesmo lá no deserto, as multidões vão atrás de Jesus. Mas o que essa multidão queria? O que essa multidão buscava? Bênçãos, milagres, cura, libertação. Eles começaram a ver Jesus curando enfermos.
Eles começaram a ver Jesus levantando paralíticos. Eles começaram a ver Jesus purificando leprosos. Eles começaram a ver Jesus expulsando demônios. Então, o povo leva a Jesus todos os doentes, todos os endemoniados. Vamos levar para Jesus, Ele é o homem que resolve tudo. Ele resolve os nossos problemas. Eles desejavam receber. E é interessante, meus irmãos, que nesse texto que eu li com vocês agora, nós só vemos duas pessoas serem mencionadas que não estão interessadas apenas em receber, mas elas também querem servir. A grande maioria das pessoas que estavam atrás de Jesus estava interessada em que Ele respondesse os seus pedidos. Pensa no gênio da lâmpada. Esfrega e você tem direito a 3 pedidos. Então muitas pessoas entendiam Jesus como sendo um gênio da lâmpada. Vou chegar diante do Salvador, vou chegar diante desse homem poderoso e vou fazer um pedido, porque com certeza Ele vai me atender. E é interessante, meus irmãos, que nesse texto nós percebemos que não é só a multidão que está interessada em receber os milagres de Jesus. Nós vemos os discípulos de Jesus falando para Jesus: mestre, nós vimos que o Senhor curou tanta gente. A sogra do Simão está doente, mestre. Vamos lá, cure ela, mestre. Cure ela. O Senhor tem esse poder. Então os discípulos levam Jesus até a sogra de Simão. Por quê? Porque eles viram Jesus fazer o milagre na vida de todo mundo e eles não querem também perder a oportunidade de receber esse milagre. Afinal, seria injusto. Jesus vai curar uma multidão e não vai curar minha sogra. Né, Fernando? Já pensou? Jesus veio, curou toda a vizinhança, só não curou a irmã Cleri. E a irmã Cleri? Então, meus irmãos, todo mundo está interessado naquilo que Jesus pode dar. Todo mundo. Marcos 1,45, nós lemos que chegou um momento que Jesus já não podia entrar na cidade. A fama de Jesus cresceu. E não é isso que nós fazemos, meus irmãos? Quantos de nós que nos achegamos a Jesus quando o sapato começa a apertar? Quantos de nós que não chegamos até aos pés do Senhor em oração, lendo a Escritura, quando passamos por um sofrimento? Quando discutimos, quando brigamos, quando ficamos doentes. Às vezes a gente tem que viajar só na vez, não no abençoador que é o principal, né? É difícil, né? Exatamente. Quantos de nós que quando recebemos uma notícia de uma doença, de uma enfermidade, e naquele momento, às vezes fazia anos que não dobrávamos os joelhos, nós nos colocamos: Senhor, queremos um milagre, queremos a cura. Nós conhecemos a fama de Jesus. Nós sabemos que Jesus é um homem que pode curar. Ele é Deus, Ele pode fazer milagres. E nós sabemos, nós temos a Escritura, e na Escritura nós temos tudo aquilo que o Senhor já fez. Então é normal que quando nós precisamos, nós vamos até Jesus pedir milagres. Jesus curou tantos enfermos, por que Ele não pode me curar? Jesus expulsou tantos demônios, por que Ele não pode me libertar? Jesus multiplicou os pães e os peixes, por que Ele não pode me prosperar? Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, por que Ele não pode ressuscitar meus filhos? Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas seguem Jesus, vão atrás de Jesus apenas por causa das coisas que Jesus pode dar, apenas por causa das coisas que Jesus pode fazer. Mas, meus irmãos, Jesus não chamou André, Simão, Pedro, Simão, Pedro, Tiago e João para resolver os problemas pessoais deles. Jesus não chama os discípulos para resolver a situação deles. É verdade que Jesus atende o pedido e cura a sogra de Simão.
É verdade que Jesus abençoa e multiplica a pesca deles, lá em Lucas. É verdade que Jesus curou e libertou todos aqueles que vieram até Jesus. Mas Jesus chamou cada um de nós, cada um dos seus discípulos, para caminhar com Ele. Não para resolver nossos problemas pessoais. Aqueles que enchem igrejas atraindo multidões, propagandeando os milagres de Jesus, não entenderam o ministério de Jesus. Não entenderam o porquê Jesus curava e expulsava demônios. Não entenderam por que Jesus multiplicava pães e peixes. Não entenderam. Então, Fernando, quer dizer que é errado eu trazer uma pessoa na igreja dizendo que se ela vir na nossa igreja ela vai receber o milagre que ela tanto precisa? Sim. Porque Jesus não nos chama para resolver nossos problemas. Jesus nos chama para caminhar com Ele. E muitas vezes Ele não vai resolver aquilo que a gente quer que Ele resolva. Muitas vezes Ele não vai nos dar um sapato maior. Muitas vezes Ele não vai tirar a pedrinha do nosso sapato. Ele vai deixar a gente com aquele sapato apertado, com aquele espinho na carne. Não é assim que Jesus e os apóstolos fizeram. Nós olhando para o Evangelho, para os Evangelhos, para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus e os apóstolos curavam os enfermos, expulsavam os demônios, mas o Evangelho era central na sua pregação. O objetivo dos discípulos, depois que se tornam apóstolos, não é resolver o problema das pessoas, mas é expandir o reino de Deus no coração dos homens. É proclamar o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo. Bom, Jesus veio fazer o que então em seu ministério terreno? O que Jesus veio fazer? Jesus veio estender o reino de Deus. Estender. Pensa num tapete. Você coloca ele no chão, ele vem enroladinho e você estende o tapete. Você pega uma toalha de mesa toda dobradinha e você estende aquela mesa. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio estender o reino de Deus aqui na terra. Jesus não veio resolver nossos problemas pessoais, temporais, de aqui e agora. Ele veio estender o reino de Deus aqui na terra. É importante nós entendermos os milagres de Jesus. Não apenas conhecer os milagres, mas entender o motivo pelo qual Jesus fez os seus milagres. Então, para Marcos, a pregação, ensino de Jesus, a cura e a expulsão de demônios é colocada como se fosse tudo num pacote só, faz parte do ministério de ensino de Jesus. Então, curar enfermos, expulsar demônios e pregar está interligado, uma coisa com a outra está conectada. Jesus não veio só para curar os enfermos ou para expulsar os demônios. Jesus veio para pregar o Evangelho. Ele veio para pregar. É o que nós lemos aqui. Ele falou: eu vim para pregar. É para isso que eu vim. E é verdade, meus irmãos, que Jesus atendia o pedido de todos aqueles que vinham até Ele. Nós não temos nos Evangelhos nenhuma pessoa que chegou diante de Jesus e pediu um milagre e não foi atendida. Nenhuma pessoa. Todos que chegaram até Jesus foram atendidos. Os doentes foram curados. Os endemoniados foram libertos. Os mortos foram ressuscitados. Mas é importante, meus irmãos, nós entendermos: Jesus não veio resolver nossos problemas deste mundo. A missão de Jesus é muito maior. A missão de Jesus é muito maior. Ele veio estabelecer e estender o reino de Deus na terra. Ele veio reconciliar o mundo com Deus através da sua vida, morte e ressurreição. Porque lá no Éden o ser humano se torna inimigo de Deus. O pecado faz um abismo
entre Deus e os homens. Os homens não conseguem chegar até Deus. Existe um abismo, o pecado faz esse abismo, essa separação. Então Jesus Cristo, ele veio para ser a ponte, o caminho que nos leva até Deus, o caminho que nos reconcilia com o Pai. De modo que por meio de Jesus, homens e mulheres, negros, brancos, ricos e pobres, brasileiros, argentinos, podem ser salvos da ira de Deus, podem ser aceitos na família de Deus. Então, cumprindo a promessa que Deus havia feito a Adão e aos patriarcas, o Pai enviou o Filho. O Filho veio, viveu uma vida perfeita, morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e agora, convencidos pelo Espírito Santo, todo aquele que crer em Jesus será salvo. Nós precisamos entender, meus irmãos, esse primeiro exorcismo de Jesus, o significado dele. Do capítulo 1, verso 21 de Marcos, até o capítulo 3, verso de número 30, Marcos deseja mostrar a autoridade de Jesus. Jesus é alguém que tem uma autoridade superior aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes, aos mestres da lei. Jesus é aquele que tem autoridade, inclusive, sobre os demônios. Ele tem autoridade sobre as enfermidades. A autoridade inigualável de Jesus. E nesse contexto, a autoridade de Jesus é demonstrada juntamente com sua pregação. A pregação de Jesus é uma pregação poderosa. Ele não faz apenas como os mestres da lei, que apenas interpretavam as escrituras de acordo com sua escola rabínica. Alguns de acordo com Hillel e outros de acordo com Shammai. Jesus é aquele que dá o sentido exato e verdadeiro da Escritura, mas ele não faz isso apenas em palavra, mas em poder, libertando os endemoniados e curando os doentes. E o exorcismo aqui em Marcos serve para mostrar a autoridade e o poder do nosso Salvador. O que torna Jesus sem igual não é apenas o fato dele expulsar demônios, porque naquele tempo nós precisamos saber que já havia pessoas que faziam exorcismos, expulsavam demônios. Lembra dos filhos de Seva? Que vão tentar expulsar um demônio e levam uma surra dele? Oi? Acho que é os filhos de Seva. Então, o que torna Jesus sem igual não é apenas expulsar demônios, mas também como Jesus fazia. Por quê? Porque Jesus, diferente dos exorcismos que nós vemos hoje, os atos sobrenaturais que Jesus fazia, a expulsão de Jesus, ele não fazia isso de uma forma mecânica. Ele não seguia um ritual, ele não manipulava as massas, ele não manipulava as pessoas, ele não apagava a luz e colocava um fundo musical de suspense. Ele não ficava invocando os demônios. Muitos de nós viemos de uma igreja que realiza exorcismos durante o culto, e o que me intrigava, meus irmãos, e me intriga até hoje, é que na maioria das vezes, esses exorcismos, eles só acontecem com dia e hora marcado. Só acontece com invocação. No momento do culto, o condutor do culto, o pregador, apaga as luzes, coloca um fundo musical de suspense, aquele filme de suspense. Todos fecham os olhos e fazem silêncio. E daqui a pouco o pregador começa a invocar os demônios. Demônio que está em tal lugar. E por aí diante. Se manifesta. Nós não vemos Jesus fazendo isso, meus irmãos. Jesus não invoca os demônios para que eles manifestassem. Pelo contrário, o fato de Jesus estar lá, só isso era o suficiente para fazer os demônios se manifestarem. Jesus não usava encantamentos, artimanhas. Jesus não berrava, não falava alto. Ele não manipulava o ambiente. O exorcismo de Jesus não era baseado em técnica.
mas em Jesus, é naquilo que Ele é. Jesus vai então para Cafarnaum e lá Ele se estabelece o seu ministério, uma cidade de mais ou menos 10 mil habitantes, cerca de 4 quilômetros da onde eles estavam ali na Galileia, ainda na região da Galileia. Então, Marcos vai destacar que Jesus estava ensinando na sinagoga, quando de repente um homem possesso por demônios fala: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sabemos quem tu és o Santo de Deus. Sabe o que é interessante, meus irmãos? A multidão que estava seguindo Jesus e os discípulos não tinham entendido quem Jesus era ainda. Alguns achavam que Jesus era um profeta, outros que Jesus era um mestre, outros que Jesus até era um filho de Davi. Mas é os demônios que o reconhecem de forma certa, certeira. Ele é o Santo de Deus. As pessoas chamavam Jesus de mestre, mas são os demônios que o reconhecem como Santo de Deus, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. E é muito irônico, meus irmãos, porque nessa passagem parece que a multidão está diante de um homem que pode realizar qualquer milagre, como se fosse uma máquina de milagres. Você coloca o seu pedido, Jesus devolve ele, Jesus atende em 7 minutos, às vezes na hora, às vezes em 7 minutos. Mas são os demônios que reconhecem quem ele realmente é e procuram se separar dele. A cura de enfermos e a expulsão de demônios tem um propósito, o propósito de revelar quem Jesus é. Marcos não fica explicando o que aconteceu com esse homem possesso, porque o foco aqui, meus irmãos, não está em saber o que aconteceu com esse homem, mas em Jesus, em seu ensino poderoso, um ensino com uma autoridade. Jesus também, nós não vemos Jesus medindo força com os demônios, nós não vemos Jesus fazendo entrevista com os demônios, perguntando: o que você está fazendo na vida desse homem? Qual é seu nome? Quanto tempo? Nós não vemos Jesus queimando ele, mandando ele ficar de joelho. Nós vemos Jesus apenas expulsando. Cale-se e saia daqui. Jesus é curto e grosso com o demônio. A batalha aconteceu, uma batalha espiritual aconteceu. Mas antes que o demônio se levantasse, ele já caiu e já bateu em retirada. Porque nenhum demônio pode medir forças com o Filho de Deus. Jesus veio para estender e estabelecer o reino de Deus na terra. E a chegada de Jesus, o início do seu ministério, mostra que o reino de Deus chegou e agora esse reino avança sobre o reino das trevas. E a Escritura nos fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo já está no maligno. Há um império satânico no mundo. Mas Jesus, quando chega e começa seu ministério, ele começa a empurrar para trás esse império de Satanás e começa a estabelecer o seu reino no coração dos homens. Nem todos os demônios do inferno são fortes o bastante para segurar o avanço do reino de Deus. João Batista e seu ministério de pregação e arrependimento prepararam o caminho, prepararam o terreno. O rei chegou e com ele vem o reino de Deus, o mais forte, o valente chegou. Ninguém mais pode impedir o avanço do reino de Deus. Nem a perseguição, nem a prisão, nem a morte de Jesus para este avanço. Porque a morte não pôde segurá-lo. A morte não conseguiu vencê-lo. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos hoje para o nosso mundo, nós percebemos que o Evangelho de Jesus Cristo chegou aos 4 cantos do mundo. Poucos lugares esse Evangelho não chegou ainda. Nós podemos ir para a Europa,
nós podemos ir para a América do Norte, nós podemos ir para o coração da África, nós podemos ir para o Japão, para a Austrália, e lá nós encontramos homens e mulheres que se renderam a Jesus Cristo, ou seja, o reino de Deus está avançando em todo o mundo. E além de mostrar a autoridade de Jesus, a sua divindade, esse exorcismo de Jesus mostra o que nós, discípulos de Jesus, podemos esperar no caminho. Lembre-se, nós estamos caminhando com Jesus e ao longo desse caminho nós vamos enfrentar oposição satânica. Nós muitas vezes pensamos, ignoramos Satanás, corremos o risco muitas das vezes de ignorá-lo. Alguns anos atrás, talvez nós brigávamos com o diabo e amarrávamos ele todos os dias. E agora, talvez nós esquecemos que ele existe, mas ele existe, meus irmãos. A batalha espiritual, ela é real. E ela acontece diariamente. Mas Jesus não nos ensinou. Não disse que seria necessário nós fazermos uma corrente de libertação, uma sessão de descarrego. Jesus não disse que nós deveríamos ficar amarrando o diabo, queimando o diabo. Jesus simplesmente nos disse: eu estou com vocês até o fim dos tempos. Eu estou com vocês. Então, nessa batalha espiritual, nós não precisamos ter medo. Porque quem é por nós? Jesus. Ele é o mais forte e Ele é o valente. Ele é aquele que possui todo o poder e autoridade contra as forças do mal. Quando nós caminhamos com Jesus, nós estamos protegidos, guardados de todo o mal. Por quê? Porque o Senhor Jesus está conosco até o fim. Paulo vai nos dizer que nós devemos resistir. Nossa batalha é resistência. Nós nos vestimos da armadura de Deus para resistir às investidas de Satanás. Ou seja, nós nos revestimos do Senhor, da sua palavra e do seu Espírito para resistir ao Satanás. E a Escritura vai dizer: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o chamado dos discípulos, a sua comissão de ser pescador de almas, não é um passeio no parque. Não é uma coisa assim tão tranquila. Haverá percalços. Porque, meus irmãos, o objetivo de Jesus não é satisfazer nossas necessidades temporais. Embora muitas vezes Jesus atenda a nossos pedidos. Mas a missão de Jesus é expandir o reino de Deus na terra, no coração dos homens. E aqueles que passam a seguir Jesus podem ter certeza que virá oposição demoníaca. Para termos aí uma boa ideia do que acontece no caminho do discipulado, é só nós olharmos, lembrarmos de João Batista e de Jesus. Ambos enfrentaram oposição ao longo do seu caminho. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mesmo com toda a oposição do inferno, podemos descansar em Cristo. Mas então, nós somos chamados para quê? Nós somos chamados para servir. Seguindo Jesus para servir. Nós temos a cura da sogra de Pedro como um exemplo. Então, Marcos coloca esse relato da cura da sogra de Pedro como um exemplo para nós, de que nós somos chamados para caminhar com Jesus e para servir ao povo de Deus. Nos versos 29 a 31, a Escritura diz: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tocou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Enquanto muita gente estava procurando Jesus para resolver seus problemas, muita gente estava procurando Jesus para ser curado das doenças, liberto dos demônios, e até os discípulos
fazem isso, nós vemos essa mulher, esse exemplo. Irmãos, o reino de Deus não chegou para dar conforto aos discípulos. O reino de Deus não chegou para nos dar uma vida de conforto. O reino de Deus chegou para a glória de Deus. Os céus festejam e Deus é glorificado quando pecadores são perdoados. Quando o reino de Deus chega, homens e mulheres são salvos da ira de Deus através da fé em Jesus. A cura da sogra de Simão e dos demais enfermos mostram um Jesus de Nazaré que prefere servir ao invés de ser servido. Apresenta um Filho de Deus que prefere dar ao invés de receber. E aqui, meus irmãos, Jesus estabelece então um padrão que nós devemos seguir. Nós devemos servir entregando nossa vida aos outros, como Jesus fez. Não foi o maior beneficiário de ser curado. Jesus não foi o maior beneficiário. Jesus não se beneficiou com a cura. Foi a sogra de Pedro. Naquele tempo, quando alguém ficava famoso, essa pessoa corria risco de morte. Jesus não fazia o que fazia para ficar famoso, pelo contrário, Jesus falava o seguinte: não contem a ninguém o que eu fiz a vocês. Diferente de hoje, que as pessoas procuram ficar famosas, né? Porque hoje ficar famoso pode render algum dinheirinho. Mas Jesus não está procurando sua própria glória, Ele está procurando a glória do Pai. E Deus é glorificado quando doentes são curados e endemoniados são libertos pela obra do Filho. Deus é glorificado quando o reino de Deus avança sobre a terra. Naquele tempo, meus irmãos, a febre ela era considerada uma doença. Hoje nós sabemos que quando nós estamos com febre, existe algo de errado com a gente. Então, esse final de semana eu tive um pouco de febre por causa de um resfriado. A febre não é a doença. Nós sabemos disso. Mas nos tempos de Jesus, naquele tempo, quando alguém estava com febre, eles não sabiam o que era. Então, a febre era considerada uma doença. A sogra de Simão Pedro estava de cama, com muita febre. Nós não sabemos que doença que ela tinha, qual era sua enfermidade. O que nós sabemos é, Jesus se aproxima dela, toca ela e ajuda essa mulher a se levantar. E naquele mesmo instante a febre abandona o corpo dela e ela começa a servi-los. Jesus, meus irmãos, não é um Deus distante. Jesus é Deus conosco. Ele toca os doentes e os cura. Ele reparte o pão com pecadores e os transforma em amigos de Deus. Jesus toca nas pessoas. Jesus não quer a fama pelos motivos errados. E talvez por isso Jesus imponha silêncio àqueles que são abençoados. Naquele momento ele fala: não conte, não fale. Até mesmo os discípulos tinham que guardar segredo. Porque o Filho de Deus não quer ganhar seguidores a qualquer preço. Ele não quer que pessoas o sigam apenas porque ele é poderoso para curar, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos. E é necessário, meus irmãos, que nós também tenhamos essa compreensão da verdadeira missão de Jesus e que nós estejamos dispostos a correr os riscos de servir uns aos outros. É muito interessante que às vezes nós lemos a Bíblia e deixamos passar alguns detalhes. Após essa mulher ser curada, e nós não sabemos o nome dela, mas após ela ser curada, ela passa a servir Jesus e os discípulos. O texto não deixa claro que tipo de serviço que ela fez, mas eu imagino, meus irmãos, que se ela fosse a minha sogra, provavelmente, após ser curada, estar bem, ela se levantaria e faria uma mesa farta de comida, faria um cafezinho bem gostoso. Provavelmente foi o que essa mulher fez. Ela começou a servir Jesus
e os discípulos. E o ato dela fazer isso deixa claro que ela estava recuperada, ela estava curada, ela estava sã, saudável. Diferente da multidão e dos discípulos, essa mulher começa a servir, ela começa a empregar o seu tempo, sua força, seus recursos, seus bens, seus talentos ao serviço de Jesus e à expansão do reino de Deus. Em Marcos capítulo 10, verso de número 45, Jesus vai dizer: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e entregar a minha vida em resgate de muitos. E a sogra de Simão é o exemplo que os discípulos de Jesus precisam. É necessário, meus irmãos, entendermos que é melhor dar do que receber. Essa palavra servir é a mesma palavra que nós traduzimos em alguns lugares por diaconia. Diácono é alguém que serve. Então essa mulher, ela foi uma diaconisa de Jesus. Ela passou a servir Jesus. E é interessante que se nós formos a Marcos 1:13, nós veremos que os anjos serviam Jesus no deserto. O ministério de Jesus e dos discípulos é marcado pela diaconia, é marcado pelo serviço. O propósito de Jesus é que os seus seguidores, vendo o que ele fez, façam o mesmo. Irmãos, ser cristão é ser imitador de Jesus. É ser alguém que se parece com Jesus na forma de viver, na forma de falar, na forma de relacionar. Jesus não nos chamou para sermos espectadores. Hoje pela manhã, a irmã Cleri e o irmão Teodoro estavam me contando que foram assistir o Henrique jogar futebol. Né? Vocês estavam lá como espectadores. Vocês estavam lá vendo o que vai acontecer aqui. Será que meu neto vai ganhar esse jogo? Será que ele vai fazer um gol? Isso é ser um espectador. Mas Jesus não nos chamou para isso. Jesus não nos chamou para ficarmos sentados olhando tudo acontecer. Jesus nos chamou para a diaconia. Jesus nos chamou para serviço. Jesus nos chamou para fazer aquilo que Ele fez. E agora, meus irmãos, é por isso que às vezes eu digo com profunda certeza que muitas igrejas estão afastadas do Evangelho de Jesus. Porque muitas vezes elas convidam pessoas para serem espectadores da missão de Jesus, quando na verdade Jesus nos chama para sermos diáconos, servos. Jesus serviu e ensinou os seus discípulos a servirem também. Nem sempre, meus irmãos, você vai conseguir servir na igreja local, no louvor, na pregação, na diaconia. Nem sempre você vai poder fazer isso. Mas Jesus nos chama a servirmos na sociedade. Jesus nos chama a servir na nossa família. E às vezes, meus irmãos, servir é você colocar um doente no seu carro e levar essa pessoa até outra cidade, e você perder o dia inteiro com essa pessoa lá. Isso é diaconia. Isso é servir. Servir, às vezes, é você ajudar um irmão a caminhar com Jesus. Existem várias formas de servir. E nós somos chamados a servir uns aos outros. A cura da sogra de Pedro nos ensina que nós somos chamados para servir. O que a cura do leproso pode nos ensinar? A cura do leproso nos ensina que dar é a atitude correta daqueles que servem a Jesus, que seguem a Jesus. Verso de número 40, você pode acompanhar comigo. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos:
se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. É interessante ver dois relatos de cura nesse capítulo. Marcos afirma que Jesus curou diversas pessoas, mas destaca duas: a sogra de Simão e o leproso. Nós não sabemos o nome do leproso, meus irmãos. Nós não precisamos saber o nome dele. Mas em ambos os casos nós percebemos Jesus expandindo o seu ministério, o reino de Deus. Jesus diminuindo o reino das trevas. E em ambos os casos nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos que é mais importante dar do que receber. E a atitude correta dos seguidores de Jesus é servir. Então, ao mesmo tempo em que as curas e os exorcismos estão no foco da multidão, do ponto de vista de Deus, o seu reino está sendo estabelecido através da pregação e exorcismo e cura de Jesus. A multidão está vendo apenas as curas, apenas as expulsões de demônios, mas Deus está vendo uma visão mais ampliada. Seu reino está sendo expandido na terra, avançando. É interessante, meus irmãos, perceber que o endemoniado e o leproso têm algo em comum. Ambos estão impuros. O endemoniado está possuído por um espírito imundo. O leproso está possuído por uma doença que o torna imundo. Ninguém quer estar ao lado do endemoniado. Ninguém quer estar ao lado do leproso. Mas diante de Jesus, ambos são purificados. Ambos são curados. Ao ouvir a ordem de Jesus, o demônio deixa o homem. Ao ser tocado por Jesus, a lepra também deixa o homem. E o reino de Deus avança sobre as trevas, quando Jesus serve ao endemoniado e ao leproso, purificando-os, porque dar é melhor do que receber. Naquele tempo, a medicina não era tão avançada como é hoje, então sempre existiu vários tipos de doenças de pele, mas nós ouvimos apenas lepra na Bíblia. Hoje nós sabemos que hanseníase, por exemplo, é uma doença que pode se matar, mas que ela pode ser curada mediante medicamento. Mas naquele tempo não sabia as diferenças entre as doenças de pele. E é por isso que lá em Levítico capítulo 13 e 14, Deus vai ordenar que aqueles que tivessem alguma doença de pele procurassem um sacerdote, a fim do sacerdote examinar se aquela doença tinha cura ou não. E eles eram afastados do convívio. Então, os leprosos no tempo de Jesus, eles eram afastados da sociedade. Eles não poderiam estar dentro de casa. Então, por exemplo, se a Luana tivesse lepra naquele tempo, ela tinha que ir para um local afastado. Ela não poderia conviver com o Fernando. Ela não poderia estar no nosso meio. Ela não poderia visitar sua mãe e seu pai. Se uma criança tivesse lepra, aconteceria a mesma coisa, mesmo que fosse um bebezinho. E os judeus acreditavam, meus irmãos, que apenas Deus tinha poder de curar uma pessoa leprosa. Ter lepra era ser considerado como se fosse um defunto vivo, um defunto ambulante. Até mesmo o leproso foi servido por Jesus, meus irmãos. Até mesmo o leproso recebe toque de Jesus. Lembre-se, a Escritura afirma que nenhum judeu poderia tocar num leproso. O risco de ser contaminado era muito grande. Ninguém quer tocar no imundo, mas Jesus o toca. O Messias não tem medo de se contaminar, mas ele tem compaixão daquele homem rejeitado pela sociedade e pela família. Em Levítico capítulo 13, versos 45 e 46, a Escritura diz:
Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro! Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Esse homem não poderia estar ali onde ele estava. E ao ver Jesus, ele tinha que gritar de longe: impuro, impuro, não toque em mim. Mas a cura da lepra deu nova vida àquele homem. Finalmente aquele homem poderia voltar para sua casa. É interessante perceber, meus irmãos, que após o milagre, Jesus ordena que esse homem não conte a ninguém o que tinha acontecido. E ele deveria procurar um sacerdote, conforme Moisés havia estipulado. Por quê? Porque era o sacerdote servia como um médico. O sacerdote ia olhar ele, ia avaliar ele, ia dizer assim: olha, você está curado. Mesmo assim, ele deveria oferecer os sacrifícios estipulados pela lei. E mediante essa confirmação de cura do sacerdote, o sacerdote não tinha poder de curá-lo, mas tinha poder de confirmar se ele estava curado ou não. Então, somente depois que ele passasse pelo sacerdote, fizesse os sacrifícios, ele poderia voltar para casa. Mas, meus irmãos, pense você. Se coloque no lugar desse homem. Esse homem estava com lepra. E provavelmente há muitos anos ele não poderia ver seus filhos, sua esposa, seus amigos, a sua comunidade de fé. E agora ele pode voltar para casa. Mas a primeira coisa que ele faz é falar. Ele fala, ele conta. Como ele poderia ficar calado? Como ele poderia esconder o milagre? Como ele poderia abafar o amor recebido de Jesus? Como esquecer o toque do Filho de Deus? Ao invés desse homem fazer o que Jesus tinha dito, ou seja, procurar o sacerdote, ficar quietinho, esse homem começa a espalhar a notícia: eu fui curado, eu era leproso e agora estou curado. Meus irmãos, Jesus sabia que esse homem não obedeceria, porque é impossível você esconder uma lâmpada acesa embaixo da cama. É impossível. Todos veriam que estavam diante do Filho de Deus. Seus milagres, seu ensino com autoridade confirmam: este é o Filho de Deus. E é interessante que ver o leproso, ao ser reintegrado à sociedade, ele começa a fazer aquilo que João Batista e Jesus fizeram, ou seja, pregar, proclamar. E qual é o resultado, meus irmãos, da pregação do leproso? Ninguém podia mais entrar na cidade. Jesus não conseguia mais entrar na cidade, se caminhar, se mover. A fama de Jesus cresceu. Como discípulos, meus irmãos, nós somos chamados para caminhar com Jesus nessa estrada, a estrada do discipulado. Nós somos chamados a imitar Jesus, servindo aqueles que não merecem ser servidos. Somos chamados a dar, não a receber. Você está disposto a sofrer por Jesus e caminhar ao seu lado, servindo o próximo? Você está disposto? Primeiro capítulo de Marcos deixa claro, meus irmãos, que nós somos chamados a caminhar a estrada do discipulado. Nessa estrada nós vamos sofrer, mas estamos com Jesus. Nós vamos sofrer e somos chamados a servir. Nesse capítulo nós somos exortados e encorajados a sofrer com alegria e servir ao povo de Deus. Marcos está nos preparando para algo que vem pela frente. O sofrimento e o serviço são recorrentes nesse evangelho. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra e diante da Tua Escritura.
Senhor, nos ajude a te procurar, Senhor, a caminhar contigo pelos motivos certos. Nos ajude a caminhar contigo, Senhor, por quem tu és, o Filho de Deus, o Santo de Deus, o Filho do Altíssimo, o Filho do Deus bendito. Perdoe, Senhor, as vezes em que caminhamos contigo por causa dos teus milagres. Tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a dar ao invés de receber. Nos ajude, Senhor, a servir ao invés de ser servido. Nos ajude a te imitar, Jesus, em casa. Nos ajude a te imitar no trabalho. Nos ajude a te imitar no trânsito. Nos ajude a te imitar com nossa esposa, com nossos familiares, com nossos amigos. Nos ajude, Senhor, a ter um coração diaconal, um coração que prefere servir, porque se somos imitadores de Ti, precisamos imitar o Teu serviço também. Nos ajude, Senhor, e que Teu Espírito Santo nos conduza no Teu caminho, Senhor. Nos prepare também para o sofrimento que vamos enfrentar. Que a graça de Deus, o Pai, o amor do Filho, as consolações do Teu Espírito Santo nos guiem, nos abençoe, hoje e amanhã e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Você pode